Aí. Agora a gente vai mudar de assunto, presta muito atenção, nós vamos falar de saúde. 2080. Esse é o número de casos de câncer de pele não melanoma que devem ser confirmados em Sergipe no próximo ano, de acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Este tipo de câncer corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Apesar do avanço nos tratamentos, é essencial a realização de cuidados preventivos, como o uso do protetor solar. Para saber mais detalhes sobre esse assunto, nós conversaremos ao vivo com a médica, oncologista e paliativista, doutora Erijan Andrade. Muito boa tarde, doutora. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Para começar, os dados são muito preocupantes, não é mesmo? O que é possível fazer para ajudar a mudar esse cenário? Boa tarde, Jaqueline. Então, estamos chegando no verão. Já inicia essa época do ano e a exposição solar, ela é cada vez mais frequente. As pessoas vão à praia, quer pegar um solzinho e aí esquece realmente de se proteger. Sendo que hoje é tão fácil, porque hoje com as roupas UVs, houve uma facilidade muito grande de se proteger. Então, além do protetor solar, as roupas UVs, os chapéus, tudo para tentar se proteger do sol, principalmente naquele pior horário, Sim. que é o horário das 10 às 16. Doutora, o câncer de pele, ele apresenta sintomas? É possível, né, que a gente perceba alguns sintomas? Então, são aqueles sinaizinhos, é aquelas manchinhas que ou nunca existia Sim. e aparece de uma hora para outra, ou uma que começou a se modificar. Eu sempre tive aquela manchinha na pele, só que agora ela está irregular, ela não é mais tão redondinha. Sim. Ela está crescendo, ela coça, ela fica com um aspecto de várias cores, ela Sim. não é mais uniforme. E a gente está até mostrando aí vários tipos de imagens e a gente percebe vários tipos, né, de manchas. Então, é importante que não existe um tipo de mancha específico, né, doutora? Não existe. E por isso a importância de sempre ir ao dermatologista. Porque ele tem aquelas lentes de aumento de 200 vezes. Sim. Então, ele consegue olhar a manchinha e dizer, não, essa daqui é benigna. Essa daqui tem uma carinha mais de maligna, parece mais um câncerzinho de pele. E aí é importante dizer que câncer de pele existe aquele que a gente não precisa se preocupar tanto, porque ele vai crescer, mas ele não vai atingir outros órgãos. Sim. Mas se você não tratar, ele vai causar uma deformação naquela Sim. pele. E ele pode realmente ficar enorme se não for tratado. Sim. Mas existe também, e é o que a gente sempre fala, né? Os 2080 são câncer de pele não melanoma. Mas Sim. tem que lembrar do melanoma. Porque é um câncer extremamente agressivo, é um câncer que vai por cérebro, pulmão, fígado. E é esse câncer de pele que realmente mata. E que a gente tem uma grande dificuldade de fazer diagnóstico, porque ele pode até sumir. Eu já tive paciente que a gente procurou a lesão, Sim. já estava em fígado, em pulmão, mas não existia mais a lesão. Ela pode evoluir. Olha aí. E a gente já acha metástase. Hoje melhorou muito o tratamento com imunoterapia, só que é um tratamento que a gente ainda não tem no SUS, que é a grande população. A grande população não tem plano de saúde. Sim. E é um medicamento muito caro. A gente tem ampolas de 20, 40 mil reais. Então a gente tem que tentar prevenir. Perfeito. É importante a gente falar sobre esse assunto. Inclusive, é uma campanha, né, no mês em que a gente chama atenção, inclusive, que é a campanha, né, e essa campanha, ela é o Dezembro Laranja, é uma oportunidade para a gente poder falar mais sobre o assunto, né? Ajudar mais as pessoas a entenderem e a buscarem ajuda, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que são esses sintomas que a gente está falando das manchas da pele, por exemplo, que vão sumir e acabam deixando para lá. Então é importante sempre buscar. Percebeu algo diferente, algo que fugiu, né, do que você estava acompanhando, buscar ajuda médica imediatamente, né, doutora? Exatamente. Ainda chega muito casos em que a gente precisa realmente retirar uma parte da orelha, porque essas são áreas que a gente não costuma
né, se preocupar. A gente não costuma se preocupar com orelha, chega muita lesão em orelha. Em orelha. Em orelha. E às vezes até invade, porque demora muito tempo a chegar no cirurgião, no dermatologista, para fazer o diagnóstico, para poder retirar. Então tem que prestar atenção em olho. Existe melanoma de coroide. Olha aí. Então a gente tem essas áreas que normalmente a gente não se preocupa em olho, porque Sim. tem que usar um óculos de sol, a testa, orelha, essas áreas que a gente normalmente não coloca protetor solar e não usa um chapéu adequado. Sim, sim. Por isso que é importante, né? Verão tá chegando aí. Então, redobrar o cuidado. A gente fala aqui o ano inteiro da importância do uso do protetor solar, porque tem gente que também só usa protetor no período do verão. Então, é importante que a gente use o ano inteiro. Mas, no verão, redobrar esse cuidado. Usar com mais frequência. E essas partes que foram citadas aqui, por exemplo, orelha, perdão, essa parte do pescoço em que a gente usa, que possa ter acessórios para nos ajudar, né? Como, por exemplo, o chapéu, boné. Então, assim, ficar atento a todos esses cuidados, né? A gente tem uma frase antiga, doutora, que diz, prevenir é melhor do que remediar, né? Exatamente. E lembrar que as pessoas de pele negra, elas têm uma proteção a mais da melanoma, né? Mas elas também precisam usar protetor solar. A gente encontra melanoma nas palmas das mãos e dos pés em pessoas negras. Olha aí, gente. Então não pode deixar só, porque eu sou negro não vou usar porque eu estou protegido. Isso não é verdade. Então, importante, né, para todas as pessoas utilizarem, terem esse cuidado, né? E a senhora falou algo agora muito interessante sobre os olhos, né? Algo que a gente não se atenta muito, né? A gente acha, como fala, câncer de pele, imagina a pele, né, como essas outras partes do corpo. E aí acaba não se atentando aos olhos também. Quando a gente deve perceber que tem algo, né, nessa parte, por exemplo, dos olhos, que a gente procure um médico? Então, pode ter umas hemorragias, você começa a ver diplopias, ou seja, você vê as coisas ou turvas, ou vê duas coisas onde só existe uma. Então, sempre tem que procurar oftalmologista. E pessoas que são hipertensas, são diabéticas, elas devem ter uma consulta com o oftalmologista uma vez ao ano. Sim. Por quê? Porque essas pessoas têm maior propensão a fazer hemorragias. Sim. Já. Doutora, quem já tem problema de pele, no caso as pessoas que sofrem, né, psoríase, dermatite, outros tipos de doenças, essas doenças podem evoluir a chegar a um câncer de pele? Essas pessoas são predispostas a ter com mais facilidade um câncer de pele, porque aquela pele ela já é uma pele que ela não é uniforme, que ela já tem rachaduras, então ela é uma pele mais sensível e que se for exposta ao sol, ela pode sim, com mais facilidade do que as outras pessoas, de evoluir com câncer de pele. Sim. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem especial, alguma dica, né, para todos que estão acompanhando a nossa programação nesse momento. Então, estamos começando o verão, é a hora de se proteger mais do que no restante do ano. Lembrar que o sol, mesmo quando não está nublado, também vai ter a radiação UV, então você também precisa se proteger. Use roupas UV, passe o protetor solar, se hidrate bastante, se lembre que câncer está ligado a ter uma alimentação saudável, a fazer atividade física e tentar ao máximo prevenir, já que a gente sabe que mesmo a gente fazendo toda essa prevenção, existe o risco de acontecer. Sim. Mas se acontecer, vai ser uma pessoa que está fazendo todos os seus cuidados, que está se observando e que vai conseguir fazer o diagnóstico mais precoce possível. Doutora, muito obrigada pela participação, pela entrevista, muito esclarecedora, né? A gente sempre fala de saúde aqui no programa pela relevância e importância, né? Levar informação é essencial, né? É um tema de ampla importância para a nossa sociedade. Precisamos estar mais atentos. Muito obrigada a todos vocês aí, né, que estão nos acompanhando.